Bem-vindos ao canal Química Pelúcio, e nessa aula nós vamos continuar a partir do ponto lá da última, certo? Aonde eu estava falando para você que um sal, ele tem a sua origem numa base em um ácido, beleza? E aqui eu ia começar a falar da influência de um sal vir de um ácido forte ou ácido fraco, ou vir de uma base forte ou de uma base fraca, beleza? Primeiramente, gente, o que você vai ter que saber nisso daqui? Por exemplo, vou te dar um exemplo e depois eu vou te mostrar como você vai fazer isso. Imagina aqui que eu tenha o seguinte sal, NaCN, o cianeto de sódio. Depois dessa aula, o que você vai ter que fazer? Isso daqui, ó. Primeira parte aqui é o cátion, positivo, e depois vem o ânion, negativo. A parte positiva vem da base. A parte negativa vem do ácido. Beleza, professor? Tranquilo. O que acontece? O Na forma uma base forte, que é o hidróxido de sódio. Então, vem de base forte. Já o CN vem do ácido cianídrico, que é um ácido fraco. Por consequência, a solução aquosa desse sal, quando dissolvo ele em água, a solução aquosa dele vai ser uma solução que terá caráter básico. Beleza? No final dessa aula, você vai estar apto a fazer o que eu estou fazendo aqui. Professor, não entendi nada do que foi escrito aí. Pois bem, vamos detalhar parte a parte até chegarmos nessa situação aí de resolução. Vamos lá então. A primeira coisa, gente, é você saber quando que um ânion, por exemplo, vem de um ácido forte e quando que um cátion vem de uma base forte. Vamos começar primeiramente falando o que é um ânion que vem de um ácido forte, certo? Primeiramente, gente, vamos relembrar aí conceitos que a gente já viu. Ácido forte. O que é um ácido forte? Qual que é o conceito de ácido forte? Ácido forte é aquele ácido que ioniza muito. Ah, verdade, professor. Aquele que ioniza muito, que libera muito H+ no sistema, né? Exatamente. Então, ácido forte é aquele que ioniza muito, forma muito H+ no sistema. Aí que tá, professor. Que tipo de ânion, de ácidos aí que são fortes? Bom, aí você vai ter que guardar alguns com vocês, certo? Ah, professor, tem que decorar, como eu falo para você. Eu tenho uma playlist aqui no canal que é ligação iônica, aonde eu falo exatamente de todos os ânions importantes, de todos os cátions importantes. E aí que tá. Se você ainda não acompanhou essa aula desde o início aí do meu canal, você não sabe o que você está perdendo. Porque ali eu já comecei a falar de todos os ânions e cátions importantes. Se você está acompanhando só agora o canal, você vai estar perdendo bastante coisa. Mas eu vou te passar aqui os principais ânions que formam ácidos fortes. Primeiramente, nós temos os hidrácidos. Professor, não lembro muito o que é hidrácido, não. Hidrácido, gente, são ácidos que não têm oxigênio na sua estrutura. Ah, verdade. Beleza, lembrei. Que tipo de ânion forma um hidrácido forte, professor? Esses três aqui: cloreto, brometo e iodeto. Respectivamente, eles vão formar o ácido clorídrico, HCl, ácido bromídrico, Br-, HBr-, e ácido iodídrico, beleza? Então, cloreto, brometo e iodeto são os ânions que vão formar os ácidos mais fortes. Ok, professor, e agora os ânions dos oxiácidos. Professor, não estou muito lembrado o que é um oxiácido, não. Gente, oxiácido são ácidos que têm oxigênio na sua estrutura. Beleza? Ah, oxiácido. Ah, previsível, né, professor? Tem oxigênio, isso.
E quais são os principais, professor? Esses daqui. O ânion sulfato, SO4-2. O nitrato, NO3-1. Também nós temos o clorato, perclorato, ClO4. E o clorato, ClO3-1. E também um camaradinha que aparece bastante nos sais aí é o permanganato, MnO4-1, certo? Gente, esses são os principais ânions que vão formar ácidos fortes, beleza? Dos oxiácidos, certo? Então, por exemplo, aqui nós temos o primeiro, que é o sulfato, e ele vai formar o ácido sulfúrico, H2SO4. Então, esse ânion vai dar origem a esse ácido aqui, H2SO4, ácido sulfúrico. O NO3, o nitrato, vai dar origem ao ácido nítrico. O ClO4-1, o perclorato, vai dar origem ao ácido perclórico, certo? E o clorato vai dar origem ao ácido clórico. E o MnO4, o permanganato, vai dar origem ao ácido permangânico. Beleza? Sossegado, então, professor. Então, o que você vai ter que guardar com você? Toda vez que você vê um sal que tenha um desses ânions, você pode afirmar, é de um ácido forte. A parte negativa, o ânion desse sal, veio de um ácido forte. O professor me garantiu. Mas, professor, e se não tiver nenhum desses caras? Certo? Por exemplo, se for um hidrácido, como esse caso aqui, ó, H2S, o ácido sulfídrico. Professor, eu vejo aqui, ó, que o ácido sulfídrico, ele não tá aqui, ó, o sulfeto não tá nos hidrácidos fortes. Então, meu querido, esse camarada aqui veio de um ácido fraco. Ah, professor, entendi. Compreendi. Então, ácido fraco, né? Isso. Você vê se a parte que é negativa tá entre os hidrácidos aqui. Ah, não tá, professor. Não tá aqui, não. É um hidrácido, mas o sulfeto não tá, não. Então, ácido fraco. Outro exemplo aqui para você. HCN, ácido cianídrico. É só você lembrar, o hidrogênio é positivo, entre aspas, positivo, né? Mas aqui no caso, ó, o CN é o negativo, né? O ânion em destaque aqui. A CN é o cianeto, né? Mas ele não tá aqui nos hidrácidos. Então, ele é um ácido fraco. Beleza, professor. Sossegado. A mesma coisa funciona dentro de um sal. Ah, então posso fazer essa análise dentro de um sal? É ainda mais fácil ainda. Beleza? Por exemplo, NaCl, o próprio NaCl, o cloreto de sódio. Olha, agora que você precisa começar a entender. O primeiro é positivo, o segundo é negativo. Ah, então num sal é assim, professor? Exatamente, certo? A primeira parte positiva, a segunda parte negativa. Cátion, depois ânion. Para você analisar o ácido, a parte que vem do ácido, tem que analisar o ânion. Ah, é o cloreto, professor. O cloreto está entre os ácidos fortes. Então, aqui, ó, o cloreto de sódio, o cloreto veio do ácido, de um ácido forte. Beleza? Então, é isso daqui que você já consegue fazer. Então, eu já sei que o cloreto do sal, cloreto de sódio, veio de um ácido forte. Ah, tá. Entendi. Beleza. Entendi, então, professor. Então, se eu ver qualquer um desses daqui, professor, eu posso ter certeza que veio de um ácido forte? Exatamente. Pode ter certeza. Beleza, professor. Agora é a questão das bases, professor. Eu quero saber quando que uma base vai ser forte. Tipo assim, que nem eu olho para usar assim, ó, essa parte aqui veio de uma base forte. Como é que eu vou fazer isso? Bom, eu vou mostrar para você uma táticazinha também aqui, ó, uma coisa que vai te ajudar.
Então, o que que é uma base forte, primeiramente aí, né? O que que é uma base forte? Gente, uma base forte é aquela que dissocia muito, certo? Separação de íons acontece demais dentro dela, quando está na água, obviamente. Dissociação. Dissocia muito, beleza? Então, uma base forte nada mais é do que uma base que dissocia muito no meio aquoso. E, professor, quais são as bases mais fortes? A da família 1A, metal alcalino, e 2A, metal alcalino terroso. O restante é tudo fraco. Sério, professor? 1A e 2A? Sim. Mas, professor, só tem um probleminha, né? Eu achei muito legal, né? Quem é da 1A e da 2A é forte, e quem não é, o restante é tudo fraco, né? Isso, beleza. Mas a questão que eu quero fazer agora aqui é a seguinte, é quem que é da família 1A e quem que é da família 2A. Não se preocupa. As questões de vestibulares, elas trazem sempre alguns elementos principais. Elas sempre ficam, às vezes, em torno de um elemento principal. Não estou dizendo que os outros não são tão importantes. Você precisa ter eles em mente também. Mas dentro do grupo 1, quem que sempre cai, assim, nesse negócio aí de nomenclatura? De composto, assim, sal, por exemplo. É o sódio, o potássio e o lítio, certo? É o que eu chamo aí de Nacali. Sódio, potássio e lítio. Eles sempre estão ali no meio, gente. Sempre estão ali enfiando a cara deles no meio ali dos exercícios, das substâncias orgânicas, dos sais. Sempre eles estão ali, beleza? Da família 2A, professor, quem que está sempre envolvido? Bom, se no grupo 1 é o Nacali, o grupo 2 é o Senhor Megbaca. Como é que é, professor? Senhor Megbaca. Esses são os principais aí do grupo 2A que sempre estão envolvidos nas provas. Ah, então todos eles formam bases fortes, professor. Aí, pelo amor de Deus, toma cuidado com uma coisa. Todos que eu desenhei aí, né, coloquei aí no quadro digital com vocês, todos eles formam bases fortes. Todos eles formam bases fortes. Com exceção desse caiporinha aqui, ó. Desse, como diz aqui no Paraná, morfético, beleza? Que é um magnésio. O magnésio, gente, ele vai formar uma base que é fraca. Ele é o único aqui do grupo 2 que vai formar uma base fraca. O restante, todos eles vão formar bases fortes. Então, por exemplo, aqui no grupo 1, quais são as bases formadas por eles? Vai ser o hidróxido de sódio, vai ser o hidróxido de potássio. Nem precisa colocar, né? Eu tô bem louco aqui já, colocando, nem precisa desse parênteses aqui, né? Carga deles é mais um. Então aqui, ó. Eu colocando de novo. Oh, meu Deus. NaOH. Lembrando que todos eles têm carga mais um, viu, gente? Aqui, ó, grupo 1, carga mais um. A carga deles é mais um. Então, eles vão precisar só de uma hidroxila para neutralizar aqui o composto. Aí, ó, KOH, LiOH. Beleza? Aqui, ó, no grupo 2, a carga deles é mais 2, certo? A carga desses camaradinhos aqui é mais 2. Então, eu preciso de 2 hidroxilas para fechar o composto. Então, seria aqui, ó, hidróxido de estrôncio, 2 hidroxilas por causa da carga 2 do estrôncio. Hidróxido de bário, também precisa de 2 hidroxilas. E o hidróxido de cálcio. Beleza? Opa, coloquei do lado errado. Deixa eu arrumar aqui. Aí. Beleza? Então, essas são as bases formadas por eles. Professor, então deixa eu ver se eu entendi. Os ácidos fortes, que ionizam muito, vão ter esses ânions aí que você escreveu. Exatamente. Esses são os principais. É a picanha do conteúdo. Beleza? Avistou um sal. Ele tem um desses camaradas aqui como ânion. Pode ter certeza. Veio de um ácido forte esse sal. Ele veio, né, a parte negativa dele veio de um ácido forte. Professor, então se eu olhar num sal e ver que ele tem um sódio,
um potássio, um lítio, um estrôncio, um bário, um cálcio, eu posso ter certeza que ele veio de uma base forte? Sim, exatamente. Você pode ter certeza que ele veio de uma base forte. Beleza? Professor, eu acho que agora deu para entender, consegui entender esse negócio aí. Ok. Agora a gente vai começar a pegar um sal e dizer se ele veio de uma base forte ou se ele veio de um ácido fraco. Encara esse desafio? Vamos lá, professor. Vamos lá, copie isso daí no seu caderno, viu? Todos esses íonzinhos aqui vai servir pra caramba, gente. Vai servir pra caramba. Vamos pegar o primeiro sal. Um sal Na, deixa eu ver aqui, ClO4. O nosso sal aqui chamado, se você lembra a nomenclatura de sal, primeiro vem o ânion, depois vem o cátion no nome. Aqui é o ânion perclorato, então é perclorato de sódio. Então aqui, ó, perclorato de sódio. Beleza? Tá bom, professor? Perclorato de sódio. Eu quero saber se o perclorato de sódio, quem que deu a luz a ele? Quem que é a origem dele? Que de base e que ácido, da onde que ele surgiu? Ele veio de ácido forte, ácido fraco, base forte, base fraca. Da onde que veio esse camarada? Vamos fazer a análise dele então aqui, ó. NaClO4. Primeira coisa que eu tenho que fazer. O sódio é positivo, ClO4 é negativo. A primeira estrutura é o cátion, depois ânion. Isso. A parte positiva, professor, vem da base. Beleza. A parte negativa vem do ácido. Beleza. Até aí de boa. Mas eu quero saber se ele veio de uma base forte ou de uma base fraca. Quem que é o cátion? O sódio. E professor, é o Nakali, né? O sódio é base forte. Então, ele veio de uma base forte. Tranquilo, professor, sossegado. Você assustou a gente, mas tá de boa. ClO4, professor. O ClO4 eu tô me lembrado. É o perclorato e o perclorato gera ácido forte, professor. Então quer dizer que esse sal, ele veio de um ácido que também é forte. Beleza, professor. Sossegado, tá tranquilo. Aí que tá, gente. Eu tenho um sal que veio de uma base forte e veio, né? Eu acabei de vir aqui, ó, de um ácido que também é forte. Ou seja, esse sal, ele tem tanto o pai e a mãe forte, o ácido e a base forte. Mas, professor, não estou entendendo muito bem onde você quer chegar. Olha só. Se eu dissolver esse camarada na água, como ele veio de uma base forte e de um ácido forte, ninguém vai apanhar, ninguém vai perder aqui. Como assim, professor? Ninguém vai ganhar, ninguém vai perder? Assim, ó. Duas pessoas fortes não vão, tipo assim, uma vai ganhar, a outra vai perder. Vai dar empate, porque as duas são fortes. Então quando vem de uma base forte, quando esse sal vem de uma base forte, de um ácido forte, dá empate, Ninguém ganha. O sal, ele apenas se dissocia no meio aquoso. Então por isso que a gente diz o seguinte: quando um sal ele vem de uma base forte e de um ácido forte, a solução deles em água vai ser neutra. Ninguém vai se destacar em cima de ninguém aqui. Porque os dois são fortes, aí quando entram na água, puf, nada acontece, a solução fica neutra. Eles apenas se dissociam, a solução é neutra. Então, o pH da solução do perclorato de sódio vai ser igual a 7. Sério, professor? Sério. Eu posso dissolver lá ele bonito na água, o quanto eu quiser. O pH vai continuar neutro. pH neutro. Por quê? Porque ele veio de uma base forte e de um ácido forte. Professor, entendi agora. Beleza, beleza.
Mas pegue um outro sal, professor. Eu quero tirar aí um negócio aí desse sistema, desse negócio aí. Olha só. Eita, era para pegar a borracha, peguei uma caneta. Ah, que maravilha. Vamos pegar um outro ácido. Espero que você tenha copiado aí também isso daí, porque agora vamos ter que sem olhar aqui, beleza? Então, olha só, vamos pegar um outro sal, um outro composto salino aí. Eu vou pegar agora o cloreto de ferro. Cloreto de ferro 3, certo? Então, o nosso íon aqui é o cloreto de ferro 3. Professor, por que cloreto de ferro 3? Porque o ferro ele pode ser encontrado de duas formas, né, dois íons possíveis do ferro. O ferro com carga mais 2 e o ferro com carga mais 3. Aí eu chamo de ferro 2 e ferro 3. Beleza? No caso aqui, ó, mas o que te mostrou, professor, que é ferro 3 e não é o ferro 2 aí na fórmula? Não entendi. Aqui, ó. Esse 3 aqui me mostra que a carga do ferro é mais 3. Beleza? Ah, tá bom, entendi. Se fosse ferro 2, então aqui seria um 2. Isso, perfeitamente. Então tá aí, o cloreto de ferro 3. Vamos lá, professor. Vamos ver se ele veio de uma base forte ou de um ácido forte. Vamos ver o que aconteceu. Tranquilo. Ah, o professor, já sei. A primeira é positiva, né? O ferro é positivo, o cloro é negativo. Isso. Bom, o ferro, então, veio da base. Isto. Mas a pergunta que eu faço, o ferro tá aqui, ó, grupo 1 e grupo 2? Não. O ferro é metal de transição. Então, aqui, meu querido, se não tá dentro desse grupinho que eu passei para vocês, grupo 1 e grupo 2, então ele é de base fraca. Ihu, perdeu, fracoide, fracão, fracoso, viu? Perdedor. Agora aqui, ó, cloro. Ah, já sei, o negativo vem do ácido, professor. Beleza. O negativo vem do ácido, beleza. Agora o seguinte, professor, aqui é o cloreto, é o Cl. E você mostrou pra gente lá naquela tabelinha que o cloro, que o cloreto forma ácido forte, professor. Ah, então esse aqui é forte. Isso. Professor, mas agora tem um negócio. Quando eu adicionar esse sal na água, o que vai acontecer com a solução deles? Agora para pensar. A base, né, o ferro vem de uma base que é fraca. Ihu, perdedor. Cloro veio de um ácido que é forte. Vamos imaginar que esses dois entram numa briga. Quem que ganha? O que é fraco ou o que é forte? Ah, professor, é óbvio, né? Ganha numa briga quem é mais forte. Então, nesse caso, eu tenho que o caráter básico tá brigando com o caráter ácido. Imagina aí, para ver quem que vai mandar na solução aquosa. Ah, tá. Então a briga é essa que você está falando? Isso. A briga é para ver qual característica vai definir a solução, certo? Então a base, o caráter básico tá brigando com o caráter ácido. Só que no sal cloreto de ferro 3, o caráter ácido é mais fortão, mais forte que o caráter básico, que é fraquinho, professor, fracoide, aguenta nada. Qual caráter vence aqui? É o caráter mais forte. Então a minha solução será uma solução ácida. Então, se eu pego o cloreto de ferro 3 e dissolvo ele em água, a minha solução vai ter caráter ácido. Vai ter um pH menor que 7. Não acredito, professor, mas por que um negócio desse? Você vai entender mais para frente aí nas outras aulas, certo? Mas aqui compreenda apenas isso. O ferro veio de uma base fraca. O cloro veio de um ácido forte. Quando eu dissolvo ele em água, a solução vai ter o caráter da parte vencedora, da parte que é mais forte. Como o ácido, a parte ácida vence, a solução vai ter caráter ácido. Ah, professor, agora entendi. Beleza, beleza, sossegado. Agora, gente, é o seguinte. Imagina que eu tenha um outro ácido aqui na jogada. Um outro, professor. Isso, um outro. Por exemplo, então aqui, ó, a solução desse
e a solução desse seriam soluções, respectivamente, né? Perclorato de sódio seria uma solução neutra e o perclorato e o cloreto de ferro 3 seria ácida. Já já eu pinto aqui dentro. Não, vou pintar já. Então, olha só. Então, aqui a soluçãozinha deles teria caráter ácido e a soluçãozinha desse teria caráter neutro. Agora eu vou pegar um outro sal. Eu vou pegar o... Opa! Se você não mudar a caneta, você não vai escrever, professor. Isso. Então, aqui, ó. Cianeto de potássio. Aê! Cianeto, por causa do CN, né? Cianeto de potássio. Beleza, professor. Tranquilo. O que acontece, minha gente? Olha só. O que eu falei? Mesmo que o primeiro é positivo e o segundo é negativo. Certo, professor? Isso eu já tô craque. O primeiro é positivo, a segunda estrutura é negativa. Beleza. Bom, a parte positiva vem de uma base. E aí que tá. O potássio ele é um metal alcalino. Então vem de base forte. Grupo 1 é base forte. E o cianeto, professor? O cianeto ele tá dentro dos hidrácidos? Não. Os únicos hidrácidos fortes é quem? Cloro, bromo e iodo. Cloreto, brometo e iodeto. Ah, então esse cianeto vem de um ácido, só que é de um ácido fraco. Ihu, vai perder. Vai perder. Isso. Então ele vem de um ácido que é fraco, pessoal. Ácido fraco. O cianeto forma o ácido cianídrico, que é fraco. Aí eu peguei e joguei esse camarada aqui, ó, na água. Sério, professor? Joguei ele na água. E formei aqui, ó, a solução dele, a solução aquosa dele. A pergunta que eu faço para você agora é a seguinte: a solução vai ter qual caráter? Ácido, básico ou neutro? Professor, ele veio de uma base que é forte, por causa do potássio, que vem do hidróxido de potássio. Aí ele tem o ânion cianeto, um hidrácido que vem, né, ácido cianídrico, fraco. Na briga da base, do caráter básico, caráter ácido, ganha quem é forte. E nesse caso, quem que é forte? O caráter básico, a base. Então, a minha solução vai ter caráter básico, beleza? E qual que é o pH do caráter básico? É um pH maior que 7. Traduzindo, gente, nós estamos falando de soluções aquosas salinas aqui. Então, o que eu mostrei para vocês aqui nada mais é do que soluções aquosas salinas. E agora a gente vai entender que soluções salinas, aquosas salinas, podem ter variação de pH, dependendo do sal que eu dissolvo na água. E tudo isso vai depender, né, a solução salina, o pH de uma solução salina, vai depender exclusivamente se esse sal veio de uma base forte ou de uma base fraca, ou de um ácido forte ou de uma base fraca, de um ácido fraco, certo? Então, praticamente é isso, gente. O que a gente vai estudar dentro de hidrólise. A questão do pH, da alcalinidade, da acidez de uma solução salina e o que tem a ver o sal em relação a esse sistema, certo? Na próxima aula, nós vamos entrar de fato na hidrólise. E aí a gente vai entender por que, por exemplo, um sal que venha de uma base fraca e de um ácido forte, gera uma solução de caráter ácido. E por que uma base forte, um sal que vem de base forte e de um ácido forte, gera uma solução neutra? E por que, por exemplo, uma base forte, um ácido que vem de base forte e de um ácido fraco, gera uma solução básica? Esse é o nosso tema que a gente vai discutir, que é o tema
hidrólise salina. Beleza? Então acompanhe a nossa próxima videoaula.